Hoje eu vou falar desse livro. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. É um livro que te deixa muito pensativa sobre todas as coisas que a gente passa na vida e o que pessoas passam na vida que a gente nem imagina como é a vida dessas pessoas e tal. Bom, esse livro ele aborda sobre violência doméstica. Então, a Lily, que é a personagem principal, ela tem um pai agressivo, o pai dela bate bastante na mãe dela, e ela fica revoltada porque que a mãe dela aceita isso e ela pensa como a gente pensa, né? A gente que tá de fora de um relacionamento abusivo, a gente imagina, a gente fica pensando, eu pelo menos, eu falo a gente, mas eu penso muito assim, ai, por que a pessoa continua, né? Tá fazendo mal pra ela, e a gente não entende o porquê. A Lily tem muita raiva do pai dela por conta dele bater a mãe dela, espancar a mãe dela por muitas vezes, de chegar a bater nela também. E ela conhece o Atlas quando ela tá no colegial. E esse Atlas é um rapaz que não tem casa, ele acaba morando nos fundos da casa dela, numa casa que dá fundo pra casa dela, uma casa que estava abandonada, e ela descobre que ele tá morando lá e ele estuda na escola dela. E ele tem a vontade de prestar o exército, de ir para o exército. Estava só aguardando chegar aos 18 anos para poder ir para o exército e ter uma família, ter um lugar para viver, um ideal de vida. Enfim, a solução da vida dele seria entrar no exército. Ela conhece ele e ela acaba ajudando ele, então ela dá cobertor para ele, dá comida para ele, e ele acaba ajudando ela também quando ele descobre que na família dela existe o pai dela, que é uma pessoa muito agressiva e tal. O pai dela um dia pega os dois se beijando dentro de casa e expulsa o rapaz, e o rapaz some e ela nunca mais vê ele. Mas ela fica muito tempo pensando nele. É uma pessoa que ela nunca vai esquecer porque foi o primeiro cara que ela se apaixonou e é o cara que ajuda ela, que acolhe ela num momento muito difícil da vida dela, quando ela não consegue entender o porquê que a mãe dela permite que o pai continue fazendo o que ele faz. Alguns anos depois, ela se muda, ela tá trabalhando, tal, batalhando bastante. O sonho dela é abrir uma floricultura, e eles sempre falavam disso, ela sempre falava disso com o Atlas, que o sonho dela era abrir a floricultura dela. Então ela tá lá trabalhando forte para poder abrir a floricultura. E o pai dela chega a falecer e ela volta para a cidade para poder para ir no velório do pai dela. E a mãe dela pede que ela fale alguma coisa sobre o pai. Nesses velórios, normalmente as pessoas que falam coisas boas. E a hora que ela sobe para falar, ela não tem nada de bom para falar do pai dela. Então ela fica em choque e acaba fugindo do funeral e vai para um topo de um prédio, onde lá ela encontra o Ryle, que é um neurocirurgião. Se eu não me engano, ele tinha acabado de perder um paciente e ele estava acabado, ele estava muito chateado. E os dois ficam ali conversando e eles acabam se apaixonando e tendo um relacionamento, tal, enfim, as coisas vão acontecendo. E você fala, nossa, tá perfeito demais, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Quando eu li esse livro, eu não sabia sobre o que se tratava, mas eu tava achando estranho que no começo do livro tudo tava muito perfeito pra Lily. Então, o Ryle começa a ter muitos problemas no trabalho, né? Como ele é neurocirurgião, ele perde pacientes, então começa a ficar muito difícil. Ele vira noites trabalhando, tal, e ele começa a ficar agressivo. A primeira vez que ele agride a Lily foi um momento que ele descobre sobre o Atlas, descobre alguns diários dela, enfim, ele lê, ele fica muito fora de si e ele acaba apertando ela forte. E até então a Lily fala, ok, isso aconteceu,
não vai acontecer mais, ele fica muito mal, ele pede desculpa. Ela acaba perdoando ele e entendendo por que ele agiu daquela forma. E você, quando tá lendo, você entende também. E você começa a pensar, ele tava fora de si e tal, e você começa a dar desculpas. Eu gostei muito, a Colleen Hoover, ela é muito boa para escrever e para te mostrar o sentimento, te fazer entrar na história e entender o que o personagem tá passando. Eu, por muitas vezes, defendi o Ryle e eu terminei o livro bem chateada porque ela faz você entender como ele é. Tem um porquê dele ser assim, as coisas vão acontecendo, ela acaba encontrando o Atlas, ele abriu um restaurante muito próximo da onde ela finalmente consegue abrir a floricultura dela. Então ela reencontra o Atlas, o Ryle descobre isso e acaba lendo os diários, descobre que o Atlas, o cara do restaurante é o Atlas. A princípio ela acha que ele é garçom, mas depois ela descobre que ele é o dono. E as coisas vão acontecendo de uma forma que o Ryle, ele começa a ficar mais agressivo e tal. E esse livro pra mim foi esclarecedor, de um lado bom e de um lado ruim. Foi esclarecedor de um lado ruim porque é um livro que eu comecei a entender o porquê que as mulheres que passam por esse tipo de situação continuam nessa situação. Não só porque não tem dinheiro pra... Mas não, elas se colocam no lugar do agressor, elas entendem o porquê que o agressor faz aquilo e elas acabam aceitando porque elas realmente amam o agressor. Então foi esclarecedor na parte ruim por conta disso, porque você começa a pensar que muitas mulheres passam por isso, é uma situação muito ruim de saber disso tal, e eu, graças a Deus, nunca passei e não conheço nenhuma pessoa próxima de mim que passe por uma situação dessa, mas te faz pensar muito que existem muitas mulheres que aceitam esse tipo de situação. A parte boa do livro é que ela te abre a cabeça para a pessoa, para a mulher que passa por isso, conseguir identificar e conseguir sair dessa de uma forma muito melhor, entendendo que ela merece o que é melhor, Então é muito bom, acho que todo mundo tem que ler esse livro. Eu gostei muito, eu super indico, eu indico todos os livros da Colleen Hoover porque ela escreve muito bem, ela aborda os assuntos muito bem e te fazem enxergar um mundo que às vezes você desconhece. Então é isso, se você gostou dessa resenha, deixa um comentário aqui embaixo, se você já leu, comenta o que você achou do livro e se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. Elas serem espancadas, tô sendo espancada pelo... Ela tem muita raiva do pai dela. Oliver, parou!